Então vamos lá, qual que é o tema hoje? Quando estamos diante de uma instabilidade crônica e não mais de um entorse de tornozelo. E aí o William conseguiu colocar aí para vocês fixar no Instagram, para quem chegar depois saber do que a gente está comentando, né? Acho que Eu isso vou é tentar importante. fixar aqui. Então vamos lá, eu vou só dar uma introdução, que depois eu vou deixar meu lugar para o professor Tiago. Então, comentando como o William comentou comigo que tem alguns colegas aí que estão ainda na graduação, tem pessoal recém-formado e tem até pacientes que estão acompanhando a gente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tornozelo, né, em si. Então, a gente vai falar sobre o tornozelo. A entorse é uma das lesões mais comuns que a gente tem aí na prática clínica, a gente recebe muito entorse. Então, pensar no tornozelo como sendo a composição na sua articulação principal entre tíbia e fíbula, e o talos, né? Então, a articulação tibio-talar, que é a mais importante, que nos dá o grau de movimento de dorsiflexão e plantiflexão. A articulação subtalar, que vai dar as movimentações de inversão e eversão, né? Então, o que a gente tem que ter em mente na articulação do tornozelo, que eu acho que é importante, é que muitas vezes nas entorses a gente só consegue, a gente só avalia, foca a avaliação apenas na tibio-talar. E a gente tem que ter em mente que tem outras estruturas que estão envolvidas na lesão que vão influir diretamente aí no tratamento. Então, é importante a gente poder avaliar também a fíbula, que é um osso que é muito suscetível a alterações musculares, né? A gente tem que avaliar o talos, normalmente ele inclina em algumas lesões, avaliar calcâneo, avaliar o cuboide, principalmente nas entorses, que são as mais comuns, que é de inversão, né? Sim. Eu acho que isso é importante de a gente comentar a priori, né? Fora isso, por que a gente colocou essa pergunta, né? A princípio parece uma pergunta simples de responder, porque para os mais experientes, principalmente, não é tão difícil de identificar, mas se a gente pensar em dados, 40% dos pacientes que tiveram entorse, eles desenvolvem a instabilidade crônica. É um número bastante expressivo. 40% dos pacientes, então quer dizer que eu não consegui tratar 40% das minhas entorses? Não sei, a gente vai discutir mais para frente. Mas é um número expressivo, é um dado de 2014, então, que nos levou a essa pergunta, né? Então, por que esses pacientes desenvolvem, né? Luiz, além desse dado, que é bastante importante para a nossa área, principalmente da fisioterapia, é que, além desses 40% que vão desenvolver uma instabilidade, 55% desses pacientes que têm qualquer tipo de entorse de tornozelo, eles não procuram atendimento fisioterapêutico. Então, Isso é importante. colabora exatamente com esse dado que você está falando, né? Exato. Então, só para definir, então, o que é uma instabilidade crônica. Então, a instabilidade crônica, ela é considerada presente, né, após um ano de sintomas do paciente. Então, o paciente que persistiu com sinais e sintomas de entorse por um ano é considerado um paciente com instabilidade crônica de tornozelo, tá? Então, só para a gente ter uma base para poder desenvolver melhor aí os questionamentos, né? Mais alguma coisa? Eu acho que eu não vou falar muito mais para vocês terem mais tempo para debater, tá? Sim, sim. Eu vou pedir pro Thiago já ficar preparado lá, que aí você sai, aí ele já entra, e aí a gente consegue discutir. Você quer fazer alguma pergunta pro Thiago, que aí eu já repasso Sim. alguma coisa? Eu vou deixar primeiro meu agradecimento ao Thiago por participar da nossa primeira live, muito obrigado pela confiança, né? Eu vou deixar uma pergunta assim que eu acho que também é base aí da nossa discussão, que é correlacionado à própria de quando parte de uma entorse para uma instabilidade crônica. Então, Thiago, você acha que
A instabilidade crônica é causada, na maioria das vezes, por um tratamento do entorse ineficaz, ou você acha que tem outras causas que sejam mais importantes aí? Tá? Então fica essa pergunta. Agradeço a todos pela presença e a gente se vê na próxima quinta. Agora eu vou deixar o Thiago e o William discutindo aí. Obrigado, viu? Obrigado, Luiz. A gente já vai se falando aí. Pessoal, então só vamos esperar o Thiago, tá? E aí o Thiago e eu vamos começar em si a discussão. O... Acho que o que fica bastante evidente, que o Luiz falou, né? Questão de articulação, de ossos que fazem parte aí. O pessoal tá todo mundo muito preocupado e fixou muito a questão de talos. Ah, porque o Thiago tá entrando aqui, pessoal. É uma articulação que é do tipo dobradiça, então todo mundo acaba pensando só no talos. E não é só o talos o principal osso, né, que faz esse rolamento no tornozelo, né, na articulação. Então, assim, como o Luiz falou, muitas vezes fíbula está mal posicionada, eu tenho pares de forças que estão também inibidos ou hiperativados, principalmente uma hiperativação nesse momento, né, por mecanismo de proteção do corpo, e, e a gente acaba não vendo, já vai direto no talos. Então, assim, temos que pensar no talos? Sim, mas também pensar em todas as outras partes do tornozelo, tá? Desculpa, porque eu só fui finalizar. Eu queria agradecer, primeiramente, o Thiago, um amigo aí que a fisioterapia me deu, um carrasco também, foi meu professor na faculdade, supervisor de estágio, sofri na mão dele e hoje estamos aqui numa discussão. O Thiago é formado, pós-graduado em ortopedia e traumatologia, é osteopata, hoje é professor da Universidade de Mogi das Cruzes e também é sócio proprietário da Nilo e Vasconcelos, uma clínica de osteopatia. Então, Thiago, passar a palavra, obrigado pela sua presença e tamo junto. Boa noite, William. Boa noite aí para vocês. Esses detalhes de carrasco não precisa falar não, William. Cara, eu queria agradecer o convite. Agora vendo aí o propósito de vocês em fazer essas lives aí, me senti mais honrado ainda de ter sido convidado primeiro aí. Porque a ideia realmente é muito boa, cara. Eu costumo dizer que quem é muito da prática, da clínica, a gente sempre tem muitas dúvidas que às vezes os artigos científicos não respondem, né? Sim, sim. Os artigos científicos, eles não respondem todas as dúvidas. Talvez ele responda aí de 70% a 60% dos pacientes. Sempre tem 30% a 40% dos pacientes que a gente atende que foge do que o artigo científico fala e a gente fica perdido. A gente sempre fica buscando mais informações. Né? Isso. Então, o intuito da live é incrível. Me sinto novamente honrado aí por você ter lembrado de mim, você e seu amigo. Então, obrigado aí pelo convite. Legal. Agradecer a presença de todo mundo. Estou vendo um monte de aluno, ex-aluno aí. Hoje, colega de trabalho aí online. Okay. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Família também. O pessoal da família também está aí. Isso aí. Tiago, não sei se você chegou a ouvir a pergunta do Luiz, eu só vou repassar, tá? A questão da instabilidade com o entorse. O paciente chega primeiro no seu consultório, ou você vai atendê-lo. Independente do caso, você acredita que a instabilidade é gerada por fatores externos, intrínsecos e extrínsecos, ou você acredita que o entorse vira uma instabilidade crônica pelo fato de um mau tratamento, às vezes, ou falta de tratamento de um paciente, de um colega nosso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu já fiquei refletindo aqui, acompanhei desde o começo, e é bem interessante a pergunta, né, William? Na verdade,
não tem como a gente ter uma resposta certeira em relação a isso, visto dois dados estatísticos que vocês deram que é perfeito, né? 40% dos pacientes que têm o entorse de tornozelo evoluem com a instabilidade crônica, que é uma instabilidade funcional, e 55% das pessoas que sofreram entorse de tornozelo não buscam ajuda médica ou fisioterapêutica. Ou seja, Sim. como é que a gente vai chegar na resposta dessa pergunta? Exatamente. Porém, com a nossa prática clínica, a nossa experiência, conversando muito com o paciente, eu sou muito curioso, né? Cada paciente que chega até a mim, eu pergunto tudo, como foi, como que aconteceu, e eu pergunto em sala de aula também. Uhum. Eu dou aula para, sei lá, uma turma de 30, 40, 45 pessoas. Quando eu vou falar de entorse de tornozelo, eu pergunto para a turma toda. Quem já sofreu um entorse de tornozelo? Se foi leve, que seria um grau 1, ou mais grave, que seria um grau 2 e um grau 3. Sim. Geralmente, 30, 40% da sala já sofreu um entorse. Geralmente, desses 30, 40, 50% desses alunos, eles sofreram um entorse grave que trouxeram algum grau de instabilidade. Uhum. E essas pessoas que não entram em estatística, William, que são pessoas do nosso cotidiano, que não chegaram até a gente para ser tratado, eles evoluíram com uma instabilidade crônica e não procuraram nenhum tipo de tratamento. E todo mundo... Ou seja, quantos pacientes torceram o tornozelo, não buscaram tratamento, não entraram na estatística, então não tem como a gente saber. Exatamente. E todo mundo, eu acredito, né, hoje com a minha prática clínica, e tanto o profissional quanto o paciente, fica mais preocupado na questão de quantificar e dizer quanto, eu rompi tais ligamentos, o complexo lateral é o complexo lateral do tornozelo, eu rompi 2 ligamentos, 3 ligamentos, é meu quinto, sexto, sétimo entorse. Todo mundo está preocupado na gravidade do entorse e não o porquê que você está torcendo. Essa é acho que é a grande questão, Sim. né? E a resposta, William, a pergunta que o seu amigo fez e que é a base da nossa discussão, eu acho que ela tem uma complexidade muito interessante, por isso que vale uma live para a gente falar sobre isso, né? Porque eu acho que é totalmente particular de paciente para paciente. Eu acho que é principalmente por fatores intrínsecos, William, que a gente vai discutir daqui a pouco alguns deles. Eu acho que é fator intrínseco. Tem pacientes que têm um entorse leve grau 1, e a partir desse entorse grau 1, que é super leve, começa a ter outros entorses e viram uma instabilidade crônica. Sim. E tem pacientes que têm entorses graves uma vez na vida, e às vezes nem tratamento faz, e depois nunca mais tem um histórico de trauma, de novo entorse. Então, como é que a gente pode explicar isso? Né? Ou seja, tem pacientes que às vezes torcem o tornozelo, rompe o ligamento, tem a lesão estrutural, a patologia, só que não evolui com uma instabilidade crônica. Ou seja, a instabilidade funcional ela depende de vários fatores e de vários sistemas. E isso é individual. Isso é individual. Quando você me chamou com esse tema, quando vocês me chamaram com esse tema, eu lembrei da minha primeira experiência profissional sozinho, eu atendendo um paciente sozinho. Eu conto isso em sala de aula, né? O meu primeiro paciente sozinho, sem ninguém perto, com supervisor alguma coisa, foi num clube de basquete. Eu trabalhei no meu primeiro ano de formado num clube de basquete profissional. E a gente sabe que é uma incidência muito grande de entorse de tornozelo no basquete e no vôlei. São os dois esportes com mais índices por conta do salto, do adversário e tudo mais. E quando eu cheguei para conhecer o clube, foi um dia depois de um jogo. Eu fui conhecer o técnico, os jogadores. E eu lembro que eu fui cumprimentar o técnico, né, para ver como é que era a estrutura, a sala de fisioterapia, o que eu ia fazer, né? Tinha acabado de me formar, então imagina, sozinho. O técnico já falou, você que é o fisioterapeuta? Nem perguntou meu nome. Já me levou para a sala de fisioterapia. Já tinha o melhor atleta deles lá, um atleta amador, um armador, desculpa. Era um atleta que veio da Grécia, era o melhor jogador deles. Tinha acabado de torcer o tornozelo. E quando eu cheguei, era um entorse de tornozelo, no mínimo deu 2 aí, William, só para você ter ideia. Tinha sido um dia anterior. Gigante. Um baita de um edema, já tinha equimose e totalmente disfuncional. O atleta estava precisando de ajuda para deambular, por exemplo. Aí eu já pensei em artigos científicos,
sala de aula e tudo mais, né? O entorse grau 2, grau 3, a gente precisa de 4 a 6 semanas para reabilitar. Ah, então eu vou precisar de um tempo para reabilitar. Não tem. Conheci o atleta, o treinador bateu nas minhas costas e falou assim, ó, semana que vem a gente tem um jogo mais importante do ano, eu quero ir em quadro. Bateu nas minhas costas, nem sabia o meu nome, virou as costas e falou assim, ó, toma que o filho é teu. Né? Difícil, hein? E foi bem interessante que ali eu comecei a conhecer que o atleta é diferente. Sim. Né? Ele tem mais recursos do que nós, meros mortais, que somos sedentários. Eles têm mais recursos. Em uma semana, com o pouco que eu conhecia, que eu aprendi em faculdade, coloquei em prática, em uma semana, todos os dias, fui até final de semana lá, atender o atleta, ele estava em quadra e ele jogou um jogo completo. Depois de um entorse com edema, ele estava edemaciado ainda no dele. E ele já tinha um histórico de trauma muito grande, porque todos os atletas de basquete tinham. E ele conseguiu jogar normalmente. Eu não sabia fazer botinha de esparadrapo na época, então ele jogou sem nada, só com os recursos intensivos que ele tinha. Tiago, então eu já comecei aprendendo muita coisa já. Linkando com o que você está falando, com esse caso, né? Seu primeiro caso, e é muito comum, né? Eu também saí da faculdade, indo para o esporte, você sabe disso, e assim, a gente se depara com coisas assim, é para ontem, você não tem tempo, né? E aí, pensando em um atleta ou mesmo um paciente comum, o Dr. Maurício, também é parceiro nosso, fez uma pergunta aqui que é bastante importante para a gente começar a diferenciar um entorse de uma instabilidade. E a pergunta é: qual a queixa dessa instabilidade crônica notada no tratamento fisioterapêutico? Não entendi, Júlia, faz de novo. Qual a principal queixa desta instabilidade crônica notada no tratamento fisioterapêutico? Sim. Quando vocês me chamaram, William, eu tive a preocupação de procurar algumas referências, né? Bibliográficas aí, alguns guidelines em relação a definições, a epidemiologia e estatística. Né? Eu encontrei um estudo de guidelines do Jornal Britânico de Medicina Esportiva de 2018. Certo. Acredito que até vocês já tenham acesso, porque vocês falaram dados estatísticos desse artigo. Sim. E lá ele fala também que a instabilidade se fecha um diagnóstico de instabilidade depois de 12 meses. Sim. Então eles falam de 4 domínios que são muito importantes para o fisioterapeuta, né? Que é a dor persistente, né? A limitação da ADM, a diminuição de força muscular e a queda de rendimento no esporte ou na sua função, subir, descer escada ou até mesmo andar. Então essas quatro funções, esses 4 domínios, né, eles são muito presentes nos pacientes que evoluem mal e que vão evoluir para esse tipo de instabilidade crônica que é o importante hoje. Vendo tudo isso nas aulas que eu dou para os alunos e toco muitas informações para os alunos, o que eu vejo na prática, eu acho que desses 4 domínios, o fator mais importante que os pacientes relatam, William, que eles vão evoluir para a instabilidade, é a queixa de falseio. É a queixa, vulgarmente, popularmente falando, ele perde a confiança em fazer os movimentos. Desde uma simples marcha, ou se for um atleta, ele perde a capacidade de realizar os movimentos com segurança. Por 2 motivos. Tá? Em primeiro lugar, que vocês já falaram, déficit proprioceptivo, o ligamento roto, seja ele completo ou incompleto, ele vai lesar mecanoceptores. Lesionando mecanoceptores, diminui a minha comunicação da minha articulação periférica com o meu sistema nervoso central. Desde mecanismos conscientes até movimentos reflexos. É perdido e diminuído. Tá? Frente a isso, aí a gente vai ter que ver se o paciente tem mais estratégias ou menos estratégias para lidar com isso. Né? Outra coisa é se o paciente ele pratica atividade física ou não. Às vezes essa instabilidade crônica, William, ele só se manifesta na prática esportiva. Ele não se manifesta no dia a dia. A pessoa anda, a pessoa sobe, desce escada e está tudo normal, né? Sim, sim. Mas ele não consegue voltar à prática esportiva. A prática esportiva tem uma coisa interessante, William. Se a gente for ver
vias de dor, vias de comunicação proprioceptiva, a maior parte das nossas respostas elas são reflexos a nível medular. Mas quando a gente pega o paciente crônico, a gente pode estar diante de uma comunicação com centros mais superiores, com o sistema límbico e com o córtex sensitivo, por exemplo. A partir do momento que o paciente ele tem o primeiro entorse, ele tem medo de ter fraturado, ele tem medo de ter machucado, ele tem medo de ter que fazer uma cirurgia. O médico fala que foi grave, que não vai voltar a praticar o esporte. Ele começa a ter vários medos. A gente tem que lembrar que o sinal neural da dor, antes de chegar no córtex sensitivo, passa pelo sistema límbico. Então, todos os nossos movimentos e nossos traumas físicos passam pelo hipotálamo, que é o nosso sistema das emoções. Então, se eu tiver medo, de novo, de torcer o tornozelo de novo, se eu tiver medo de não voltar à minha prática esportiva, se eu sou um atleta profissional e tenho medo de torcer, essa comunicação ela vai ficar difícil. Ela vai ficar deficitária. Sim, sim. Tiago, então, e a gente pode ter alguns achados clínicos como um espasmo muscular protetor persistente nesse paciente. Isso e não existe músculo. Isso que eu ia até falar da parte artocinemática, principalmente, né? Esses pacientes com entorse crônico já, provavelmente eu tenho diria um mau encaixe, digamos assim, dessas estruturas sólidas, se podemos dizer, do tornozelo, porque quase nunca eu tenho, além dos espaços musculares, tracionam, tem um vetor de força muito grande e uma capacidade de alavanca para deixar mal posicionado, voltando o que eu já tinha comentado do talos, falando em fíbula, que praticamente ninguém acaba falando de fíbula. Cuboide é o primeiro osso, digamos assim, a ter contato com o solo, e todo o peso corpóreo é jogado sobre o cuboide e assim é realizado um entorse em inversão, que é o mais comumente lesionado, né? O entorse em inversão é o que tem mais... Tem uma quantidade maior, né, de casos. E pensando nisso, além desses fatores, né, que você já citou, você acredita que questão não só proprioceptiva, mas de inibição muscular num paciente crônico vai ter uma correlação bastante grande para gerar outros entorses e assim uma instabilidade? Pensando em um paciente menos que 12 meses, que é o padrão que gera a instabilidade crônica. Pensando num paciente 6 meses, 8 meses, não tem força muscular, tem uma inibição, tem uma artocinemática ruim, O que você pensa sobre isso? Concordo plenamente. Nós sabemos a resposta, né, William? A prática nos diz isso. Sim, né? sim. Então, vou aproveitar esse gancho que você fez e responder a pergunta da Monique Pigato. Isso. Ela perguntou como é que a osteopatia pode ajudar na entorse de tornozelo. E eu, por muitos anos, né, William, tratei os entorses de tornozelo apenas não, né? Uma ferramenta muito importante com a cinesioterapia, né? Sim. Fortalecimento, alongamento, treinamento sensório-motor. Mas com o meu tempo, depois, ainda mais que eu comecei a trabalhar com osteopatia, eu descobri a terapia manual, né? E ali eu percebi por que alguns pacientes não evoluíam bem com a cinesioterapia. Porque é um músculo que você dá um estímulo de tempo de reação maior, quando você dá um estímulo de fortalecimento muscular e grande amplitude, com desarranjo articular, com uma má comunicação de tempo de reação, músculos em espasmos, ou seja, hiperativados, músculos hipotônicos, bloqueios articulares de talos e de fíbula, essa articulação ela não está propícia a ganhar um fortalecimento e ganhar um treinamento facial-motor. Não adianta você pegar um desarranjo biomecânico, músculo esquelético, neurofisiológico e colocar exercício para esse paciente. Exatamente. A fase inicial de imobilização, de 4, 5 dias, gelo, né, método Price, ele vem precedido, William, principalmente
logo imediatamente a um pequeno tempo de restrição de mobilidade, a terapia manual. Ao meu ver, né? E esse artigo também de guidelines, ele mostra. Melhor tratamento, terapia manual mais cinesioterapia. E a terapia manual, ela mostra, assim, principalmente a filosofia que eu trabalho hoje, que eu acredito muito com a osteopatia, que são principalmente os movimentos ártico-cinemáticos, por exemplo, que a gente trabalha bastante. Sim. Então é muito comum ver bloqueio de talos. O talos ele precisa rolar e deslizar para trás quando eu vou fazer uma dorsiflexão. Sim. E é o que a gente mais encontra no paciente. O paciente perde dorsiflexão. Essa perda de dorsiflexão vai levar a uma rotação excessiva de tíbia. Isso vai propiciar novos entorses de inversão. E principalmente, né, Thiago, falando em déficit de dorsiflexão, dorsiflexão em cadeia fechada. Porque muitas vezes em cadeia aberta, você faz... às vezes tá normal, né? Tá normal, quase sempre o paciente, muitas vezes até se não for um entorse grau 2, grau 3, o paciente chega para nós com um ADM praticamente completa, em cadeia fechada. Isso a gente tem que mensurar em cadeia fechada. Por isso que as técnicas manipulativas, tanto a osteopatia, Mulligan trabalha muito bem com técnicas fechadas e com movimento, são importantes, né? São... A gente aplicou, né, William? Técnicas de Mulligan no estágio juntos, né? Putz, foi legal, né? Fizemos algumas. Eu ainda sou fã, né? O Mulligan, o Brian Mulligan, que desenvolveu, né, o método Mulligan, ele fala no curso dele, nos livros dele, William, que a primeira coisa que ele avalia, isso eu lembro há 10 anos atrás quando eu fiz o curso, e não me sai da cabeça. A primeira coisa que ele avalia o entorse de tornozelo é a fíbula. A fíbula ela tem um padrão de disfunção do entorse de tornozelo que ela roda externamente e eleva. E ela bloqueia. E a gente falou, acho que o pessoal me perguntou no começo também, sobre outras influências da fíbula que ninguém fala. E eu não estou falando só da articulação distal, tíbio-fibular. Eu estou falando da tíbio-fibular superior também. Superior. Porque se essa fíbula sobe, ela vai levar uma disfunção articular lá em cima também. E que muitas vezes o paciente evolui. Eu já vi isso na prática. O paciente evolui depois de 6 meses ou 1 ano com neuralgia compressiva do nervo fibular, que passa logo atrás da cabeça da fíbula, por conta de um histórico prévio, ou antigo, né? Um histórico antigo de entorse de tornozelo. O Luiz Ou seja, olha como é que a gente precisa ir, né, em outros lugares. Né? Sim. O Luiz até me mandou aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo, que a gente consegue segmentar. E ele acabou perguntando, basicamente você respondeu praticamente quase tudo, o quão importante é a diminuição da dorse no tratamento, né? Você já falou praticamente tudo, né? Se eu não tenho mobilidade, se eu não tenho um arranjo adequado sobre a articulação, eu não consigo ganhar força muscular, eu não consigo ter tônus, ter trofismo adequado, e eu não vou conseguir fazer as principais coisas, principalmente às vezes correr numa alta intensidade, tudo isso vai estar diminuído, e pensando em performance em pacientes esportistas, vão estar deficitários, né? E além disso, falando dos outros segmentos que o pessoal acabou mandando aí, acho que foi o Vinícius que perguntou o quanto é importante as alterações biomecânicas das outras articulações. Acho que ele até tinha falado de articulação sacroiliaca. Vocês da osteopatia, top. Nossa, vão dar um baile nisso, né? Porque eu tenho, às vezes, não pensando só em uma sacroileite, pensando em alteração de hipomobilidade, no simples. Vamos pensar no arroz e feijão, na hipo e na hipermobilidade. Tem uma hipomobilidade, eu vou ter uma alavanca menor, eu vou ter uma força menor desse complexo posterolateral de quadril, tende a desabar, né, jogar para um valvo dinâmico, pensando no mecanismo em si, o pé vai tentar corrigir de alguma forma, jogando às vezes para uma pronação, e aí eu acabo muitas vezes tendo um superior, né?
É um fator intrínseco que você falou, né? Os desarranjos biomecânicos vindo lá desde a lombar, da sacroiliaca e quadril, né? Exatamente. É interessante porque, assim, o meu sonho era avaliar, a gente pudesse ter um túnel do tempo, que a gente pudesse voltar e avaliar o paciente antes dele torcer. Sim, Que eu tenho certeza, William, eu tenho certeza. Isso eu vejo em sala de aula em alunos que nunca torceram tornozelo. A gente faz testes, por exemplo, apoio unipodal no solo estável, por exemplo. sim, Esse teste simples, uma pessoa que nunca torceu o tornozelo, tem um lado que ela equilibra super bem, fecha os olhos, equilibra super bem, tem um lado que ela tem uma instabilidade. E quando você vai fazer uma avaliação dinâmica e estática, ela tem desarranjos biomecânicos daquele lado. exatamente. Daria para apostar dinheiro, William, que aquele lado é mais propenso a torcer do que o outro. Concordo. Não é à toa que torce o lado direito numa pessoa, não é à toa que torce o lado esquerdo em outra pessoa. Sim. Nós temos desarranjos e a osteopatia vem com algumas respostas. As torções sacroiliacas, isso até pacientes que eu e o Rodrigo atendem aqui, William, até mesmo de outros osteopatas amigos, a gente ouvindo, essas torções ilíacas que levam à rotação interna da tíbia, do fêmur, que acaba torcendo o eixo fêmur tibial, que acaba desabando o arco plantar, propiciando uma maior instabilidade nesse paciente, às vezes elas podem vir de desarranjos faciais. Não é por conta de apenas fraqueza muscular do complexo póstero lateral do quadril, como o glúteo médio e piriforme. Às vezes está presente, sim. Mas desarranjos faciais que a gente tem, eles são muito presentes. A gente recebe, às vezes, aqui pacientes que já passaram por tratamento de fisioterapia, um bom tratamento de fisioterapia, e não evoluíram bem. E quando a gente via, tinha muita coisa na pelve. Às vezes, tensões faciais, William, de vísceras pélvicas. Na mulher, útero, bexiga, os intestinos, do lado direito, o seco, e do lado esquerdo, o colo sigmoide, por exemplo. É muito comum ver cirurgias de abdominoplastia, por exemplo, ou alguma coisa que retém a fáscia, que leva informações exacerbadas ou informações erradas lá para baixo. Sim, lá pro tornozelo. Pensando em questão facial, até o pessoal acabou perguntando de problema lombar, né? Que se pode ter algum, acho que a hiperlordose, uma coisa assim perguntada, referente à lombar, se poderia ter algum desfecho lá em uma probabilidade de gerar uma entorse, né? De tornozelo. Uhum. Pensando em disfunções faciais, pensando não só na questão lombar, você falou aí de abdominoplastia, o pessoal muitas vezes não sabe, é que os cortes, né? Essa aula eu tive lá no IDOT, acho que uns 8 anos atrás. Os cortes em uma cesariana, no primeiro plano, eles são às vezes longitudinais, né? Numa horizontal, perdão. E os demais cortes, eles acabam não tendo o mesmo alinhamento. E aí eu acabo tendo uma confusão facial e uma retração e eu acabo jogando o meu tronco um pouco mais para frente. E aí já mudou totalmente, já mudou tudo o meu padrão de tudo. As cesarianas e apendicite também. Então. A pessoa chega aqui com um entorse do lado direito, histórico de apendicite que é do lado direito do abdômen. Batata, William. E aí? Quem trabalha com face, acho que perguntaram aí de trilhos anatômicos, né? Isso. Face não é só músculo. Face recobre o sistema nervoso central, face recobre as vísceras. As vísceras estão presas no esqueleto, no sistema musculoesquelético. São as relações víscero-somáticas que a gente conhece na osteopatia. Isso. E que ela se faz muito presente. Quando o paciente ele não dá certo na fisioterapia convencional, ele cai numa clínica de osteopatia. Porque ele tenta resolver algum problema que até agora ninguém conseguiu resolver. Aí você começa a fazer relações que talvez seja a distância. O problema está no tornozelo, a dor está no tornozelo, mas talvez o problema esteja no joelho, tá lá, né? E lá em cima. E quando você faz um trabalho assim, o resultado ele pode vir muito rápido, é muito legal. Ô, Thiago, pensando lá, voltando um pouquinho, pensando lá no tornozelo, em questão de, acho que o Joshua fez uma pergunta referente ao BES,
você usa algum tipo de ferramenta ou usou já algum tipo de ferramenta para quantificar e identificar uma instabilidade? Sim. Eu, a princípio, William, eu uso o básico da avaliação sensório-motora do Romberg, tá? E hoje tem dois testes assim interessantes, que é o Star Excursion Isso. e o Hope Test, né? Se o atleta, se o paciente for atleta. Então, eles, com certeza, eles trazem informações importantes, mas eu não faço nenhum teste funcional muito complexo antes de fazer simplesmente um apoio unipodal com o olho aberto, olho fechado no solo estável. Ali já, para mim, no começo do tratamento já traz muita informação. Muita informação. Aí depois, quando o paciente entra numa fase de intermediária para uma fase final de retorno ao esporte, aí os testes funcionais eu acho que são muito válidos. Até mesmo para critério de retorno ao esporte, critério de dar alta para o paciente. Sim, sim. E além de tudo, se a gente voltar um pouco mais, né, Thiago? Questão de teste em si, todo mundo tá muito ligado a testes especiais, testes funcionais na avaliação desse paciente, né? E acabam esquecendo, vou fazer um STAES em inversão, que é um teste super básico lá, primata. Positivo. Ok, eu gerei um STAES sobre uma região que já está lesionada e o teste vai ser positivo, porque você está friccionando algo que já está lesionado, né? Mas aí, isso aí me faz voltar lá ao meu primeiro ano de formada também, que eu trouxe bastante informação de lá. Os atletas de basquete, por exemplo. Todos os atletas tinham mais ou menos entre 24 a 30 anos, né, William, média, e não tinha um atleta que não tinha sofrido pelo menos um entorse de tornozelo entre grau 2 e grau 3. E muitos atletas têm um histórico, William, de 5, 6 entorses em cada tornozelo. Sim, é absurdo. Em cada tornozelo. Você vai fazer teste clínico nesses caras, é ridículo. Parece que vai dar uma volta de 360 o tornozelo dele, a inversão dele não chega a 45 graus, chega a 360. Não tem mais ligamento. E como é que eles conseguem jogar em alto rendimento sem usar um aircast, sem usar uma bandagem rígida ou sem usar uma kinesiotaping? Eles não usavam nada, não tinha fisioterapia. Você entende? Sim, sim. Então, quais recursos? Vários recursos eles tinham, né? Principalmente proprioceptivos. A gente sabe que não é apenas o ligamento que tem mecanoceptores, né? A cápsula articular tem, Sim. o músculo e o tendão também tem, a pele também tem. Então, quanto mais ativado, mais acionado tiver esses outros mecanoceptores, proprioceptores, mais informação o sistema nervoso central vai ter e mais estratégia esse paciente vai ter de não evoluir com uma instabilidade crônica. Sim. Mas outro dado interessante que eu vi é que, e a gente sabe na prática, né, William? Se esse paciente ele evolui com uma instabilidade crônica, quer dizer que ele vai ter novos entorses. Sim. Se ele não procurar um tratamento médico ou fisioterapêutico, esse paciente vai continuar com os entorses. E os entorses crônicos, essa instabilidade crônica manifestada no entorse, a longo prazo, eu estou falando de anos depois do entorse, ele vai evoluir para uma artrose. Sim. Aí, o que era uma instabilidade funcional, vira uma instabilidade patológica. Porque aí eu vou ter perda de proprioceptores pela perda do ligamento, desarranjos biomecânicos e eu ganho uma lesão condral gratuita. Ganhei uma lesão condral. E isso quase sempre, né, Thiago? O paciente tem esse indicativo, só que acaba sendo uma dor normal para esse paciente, né? É aquela, não, é uma dorzinha que ficou. Não, peraí. Tem dor, mesmo depois do tratamento, tem algo errado. Não se deve ter dor após o tratamento. Ou você teve uma lesão a nível cartilaginoso, ou você lesou outras regiões que gerou um déficit maior ainda do que você já tinha, ou então tem algo errado. O tratamento provavelmente foi falho
muitas vezes Sim. naquela parte final, que é o William, feeling do físio, né? William, tô vendo um monte de pergunta aí do pessoal. O pessoal tá querendo saber de osteopatia, eu já vou entrar um pouquinho. Mandar um abraço pro André Radal aí, meu eterno professor, meu ídolo. Um abraço, André. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, William. De todos os pacientes que eu acompanhei e que vi colegas acompanhando, fazendo o que a gente fala de uma boa fisioterapia, né? Que contém a terapia manual, que tem a cinesioterapia bem feita, com uma boa frequência, com uma boa comunicação com o paciente para tirar falsas crenças dele, cara, é difícil. Eu não consigo lembrar de um paciente que não conseguiu evoluir bem na fisioterapia e precisou fazer cirurgia, cara. Eu tenho pouquíssimos casos. Eu acho Eu que, não consigo lembrar. eu acho que na minha prática, não é muito tempo, né? Mas, assim, em 7, 8 anos com físio, né? Trabalhando. Caraca, 7, 8 anos, William. Então, tô ficando velho, pô. Já já eu tenho. Caraca. Eu acho que eu peguei, se eu não me engano, acho que foram 2 casos, eu era estagiário ainda, por serem atletas de alto rendimento, e assim, precisava estabilizar de qualquer forma o mais rápido possível, e com a cirurgia, o médico em si prometeu em 1 mês e meio voltar. Conseguimos voltar o cara com 1 mês e meio. Mas assim, será que não dava para fazer o conservador, né? Sim. Isso que... Esse guidelines aí do Jornal Britânico de Medicina Esportiva, ele fala o que a gente já sabe na prática. Ele fala assim, o tratamento cirúrgico ele não é superior ao tratamento conservador. Não, Se fizer o tratamento conservador, dificilmente ele vai evoluir para a cirurgia. E comparando o paciente que fez cirurgia com o paciente que fez tratamento conservador a longo prazo, todos os desfechos são muito parecidos. Ou seja, será que o gasto da cirurgia, uma cicatriz que diminui a propriocepção na articulação, um procedimento invasivo e custoso, será que seria necessário? A gente sabe que não. Mas, lógico, a cirurgia existe e, em alguns casos, é necessário. Antes de eu entrar na live, eu estava conversando com uma ex-aluna aqui de Mogi, que foi para a área esportiva também, a Elora, e a gente estava falando de tornozelo por causa da live, né? E ela falou que ela tem e que ela está pensando em fazer cirurgia. Se ela tiver a tela online agora, eu vou puxar a orelha dela. Faça, não faça. Porque ela falou que ela torceu o tornozelo há muito tempo, já fez fisioterapia e não evoluiu bem. Então ela tem novos entorses, ela está com novos entorses. Então, deve ter 22, 23 anos, é novinha ainda. Mas alguma outra coisa tem, né? Sim, com Só fazendo um link, William. Eu vi algumas perguntas aí, o Rodrigo, o sócio, perguntou aí, sobre a relação da osteopatia nos entorses, né? Mais voltado para a parte emocional também, né? A gente falou dos fatores neurofisiológicos, biomecânicos, que é o que a gente mais estuda. Entramos nos fatores faciais lá da pelve, que pouco se fala e é pouco comprovado cientificamente. Sim, sim. Mas o que a gente observa muito na clínica, quando o paciente chega crônico assim, William, para tratamento com osteopatia, são os fatores emocionais. A gente observa muito o momento que a pessoa está passando para ela ter torcido o tornozelo. Começa a colocar isso na sua prática clínica, essa pergunta. Como que era o contexto que o paciente estava? Muitos atletas que chegam até a gente com entorse de tornozelo recorrente, eles estavam em momentos de indecisão. Eles estavam em momentos de não saber para onde que a carreira deles vai. A gente tem até exemplos de atletas profissionais bem conhecidos que começaram a ter entorses de tornozelo recorrentes em momentos que eles tinham que provar que eram bons ou em momentos que eles estavam mudando de clube e eles não sabiam direito qual caminho tomar. Aí o atleta começa a torcer não só o tornozelo, como o joelho. Caramba. Eu na cabeça que eu tenho vários entorses de tornozelo e joelho em atletas que a gente conhece, acompanha, próximo de uma convocação de uma seleção brasileira, por exemplo, próximo de uma Copa do Mundo, antes de ir para a primeira convocação, que ele ia realizar o sonho da vida dele, que era ir para a seleção brasileira, um jogo antes ele torce o joelho ou torce o tornozelo. Sim, sim. Tiago, a gente já está em... Quando a gente vê na prática clínica,
a gente já tá em cima já, cara, para encerrar, meu. Putz, Já deu 1 hora, eu falei, não acredito. tem que fazer umas 3 lives, eu falei pra você. Então. Tem que fazer umas 3 lives com Nossa, é muita coisa, cara. É difícil. isso. Eu já queria, desde cara, pedir desculpa pro pessoal aí que fizeram bastante perguntas. Se possível, mandem no direct pra gente. A gente tenta ir respondendo durante a semana, né? Para todo mundo conseguir ter as dúvidas sanadas. Já queria te agradecer já Putz, é um bate-papo que, assim, o intuito do Fiz em Debate é esse, a gente conversar e falar sobre algum tema, bater papo e falar das práticas, o que cada um tem de experiência. Acho que esse que é o principal, isso que é enriquecedor para a carreira de todo mundo, né? Acho que deveriam ter mais temas assim. Queria agradecer você, em meu nome, em nome do Luiz, em nome da Fiz em Debate, agradecer todo mundo que compareceu aí. E você quer encerrar aí, porque a gente já vai ser derrubado pelo Instagram já. Quanto tempo falta aí? Faltam, acho que 5 minutos. Ah, dá tempo de eu agradecer bastante. 6 minutos. Não, agradecer aí a presença. Tô vendo um monte de gente conhecida aí, cara. Um monte de gente, aluno, ex-aluno aí. Puta, legal pra caramba. Parente, ex-professor, puta merda, hein? Você vê? Pô, William, faz 7, 8 anos de formado, cara. Eu tenho 5, de formado eu tenho 5, trabalhando 7, que eu era estagiário. Tá, é verdade. Verdade. Queria agradecer a presença de todo mundo aí que está escrevendo, está presente, elogiando, fazendo perguntas. Cara, queria agradecer de novo o convite e queria falar assim, cara, começa a colocar para frente essa ideia porque é muito boa e é o que realmente está faltando mesmo. Vocês tiveram uma boa percepção do que está faltando nessas lives. Não é mais do mesmo, né? Exato. Não é uma videoaula, não é um tema fechado, é um tema mais abrangente, é uma pergunta clínica que não tem estudos científicos que respondem, é mais a prática de cada um. Isso. Que no nosso meio científico tem um peso muito pequeno, mas se a gente junta a experiência de cada profissional, eu tenho certeza que o M de cada profissional se somando, ele é muito interessante, ele é muito válido. Tá? Então eu acredito muito. Estou à disposição, se vocês precisarem de novo de outra live. Eu acho que teria mais uma live para a gente falar sobre exatamente esse assunto. Sim. Pegar uma live só para responder essas perguntas que fizeram. Eu acho que daria também, estou à disposição. Acho que vocês têm outros temas também. Sim. Agradecer ao Luiz também. Eu não conheço pessoalmente o Luiz, mas já gosto das explanações dele, da forma que ele se coloca. Você também. Você eu conheço, né, William? William, você eu conheço de sala de... Então, você sabe como é que é, né? Mas sempre foi muito boas as nossas discussões, né, William? Isso aí. Você, o Fernando, o Vinícius, o Gabriel, todo aí. E outros vários alunos que já se identificaram com a fisioterapia esportiva já desde o 2º ano de faculdade, então a gente já pôde trocar muita figurinha já dentro da faculdade. Isso é muito enriquecedor para vocês. Queria já deixar em aberto também para o pessoal que está na live aí. Semana que vem, na quinta-feira, às 20h30 também, vai ser semanal nossas lives. Nós iremos falar de quadril, aquela dor inguinal. Então, vai ser um tema bastante legal também. Vai ser com o Dr. Edgar. E, assim, acompanhem a gente. A gente vai tentar manter esse padrão nosso de live aí, de conversa, para todo mundo aprender um pouquinho e debater. Tá bom? Continue, cara. Continue. Não, beleza. O Clebão, que é o aluno da primeira turma que se formou da UMC Vila Lobos, falou do meu cabelo. Isso daqui são milagres da quarentena, viu, Kleber? Milagres da quarentena, isso aqui. É isso aí. Ó, o Luiz tá mandando. Gorpen, a próxima live. Show. Beleza? Tiagão, muito obrigado, de coração, valeu mesmo. Começamos, assim, abrimos com chave de ouro os nossos trabalhos aqui com você. É uma honra pra gente, digo em meu nome em si, que fui seu aluno, né? Muito obrigado mesmo pela presença, pelo bate-papo.
gente precisa marcar de tomar uma cerveja junto e obrigado, valeu, hein? É tomando cerveja que saem as melhores discussões, viu, William? Pois é. Você sabe disso, né? Beleza, Tiagão, obrigado, viu? Um abração para todo mundo aí. Obrigado, Luiz. Obrigado, William aí. Valeu. Aquele abraço. Aquele, tchau, tchau. Falou. Valeu. Você fecha aí, Tiagão? Que aí eu salvo. Fecha. Tá igual final de Jornal Nacional, né? Então, Você fala boa noite e a câmera fica te filmando. Deixa com o William Bonner. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado. Em meu nome, em nome do Luiz, valeu, viu? Mandem as perguntas no direct que a gente tenta responder durante a semana. Tchau, tchau.